Olha, recentemente noticiamos aqui no programa uma pesquisa que mostrava a alta impopularidade do STF entre os brasileiros. Apenas 23% aprovavam o trabalho da corte. Temos aqui um breve levantamento que mostra que a alta impopularidade dos ministros se deve, em grande parte, aos próprios ministros por uma série de decisões ou ausência delas que favoreceram a impunidade no Brasil. Vamos mostrar alguns desses casos através de notícias veiculadas na imprensa. Há muitos outros exemplos que poderiam estar aqui. O primeiro deles, 2 de setembro de 2019. STF arquiva denúncia e inquérito contra ex-presidente Collor. Dia 16 de março de 2017. Pedido de investigação contra Aécio prescreve e é arquivado no STF. Dia 5 de fevereiro de 2018. STF arquiva inquérito contra Jucá por prescrição. Dia 7 de novembro de 2019. STF derruba a validade da prisão após a segunda instância. Dia 19 de julho de 2018, STF absolve senadora Gleisi Hoffmann e ex-ministro Paulo Bernardo da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. Aí alguns exemplos, Fiuza, como eu disse, poderemos trazer muitos outros também. Tem uma floresta, né? Tem uma coleção aí de absurdos vindo do STF. Eu sempre digo isso também, porque tem umas... Estávamos falando agora de questão de impeachment, né? Porque agora, de fato, a ação está muito individualizada ali, principalmente no Alexandre de Moraes, né? Que é quem está com mais fome aí, aparentemente, de usar essa toga, usar esse poder do jeito que dá na cabeça dele, né? Então, por isso perguntei sobre questão de impeachment e tal. Agora, a gente tem visto, Vitor, como padrão de ação dessa corte, um mero, como é que a gente vai dizer, um defensor, um escudo contra alguns dos personagens mais corruptos da história. Quer dizer, o próprio Lula, eu acho que assim, se você pegar o capítulo Lula, Lava Jato, você tem uma série de ações do STF, dos relatores da Lava Jato no STF, de tentativas de desmembramento dos inquéritos envolvendo Lula e Odebrecht, vários, e inclusive que tiveram consequência de retirada de inquéritos de Curitiba, manda para Brasília, né? Eles tiveram, como já citei, uma ação conspiratória, naquele caso do Joesley, né? Uma homologação de uma delação fajuta, que foi muito grave para o Brasil, aquilo, né? Quer dizer, a gente estava, de fato, num momento de reconstrução pós-impeachment, e o STF estava agindo para atrapalhar essa reconstrução, ostensivamente. A homologação pelo Fachin da delação do Joesley, combinada ali com o Janot e aquele braço direito do Janot lá, não sei o que, foi um capítulo horrendo que saiu baratíssimo para eles até hoje. E aquilo foi feito ao arrepio da Lava Jato, o Ministério Público nem estava envolvido, Polícia Federal nem sabia daquilo, né? Então é assim que essa corte tem agido, e essas ideias aí de impeachment, não, porque tem as questões, onde é que você vai pegar esses personagens, né, no sentido de enquadrá-los com a lei. Aí tem uma expectativa de, não, são as receitas que eles têm com atividades particulares. Eu acho, como você enunciou muito bem aí, que não é esse o grande problema, né? Os pecados deles, as ilegalidades, estão nas decisões tomadas debaixo da toga, né? É aí que você tem, se você tiver realmente uma ação de revisão disso, e por isso é que eu acho que tem que ser através do Legislativo, mas já tem sido feito também através da opinião pública, através da população, né? A população já colocou o STF com o rabo entre as pernas várias vezes, várias vezes. Ela queria impedir a prisão do Lula, essa corte queria impedir a prisão do Lula, e não impediu porque o povo foi para a rua, pacificamente, né? Então, é isso, eles têm uma coleção aí de ações, no mínimo, duvidosas, e agora eles resolveram caprichar e estão, de fato, achando que vão colocar a democracia como refém. Eles estão loucos por uma reação, por um arrobo contra eles. Eles sonham com esses arrobos, assim, tipo alguém dizendo, não, chega, vamos remover esses personagens de lá, mas ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai dar essa chance, e eles vão se desmoralizar sozinhos, como tem sido através dessa história recente.
Diga, Zé Maria. Olha, Vitor, isso aí que você citou, eu nem tinha elaborado tanta decisão errada, né? E não tinha elaborado tanto erro, tanta vontade de jogar mesmo contra a imagem da casa. Queria dizer o seguinte, o juiz, ele tem uma liberdade total, né? E os ministros do Supremo são juízes, embora nem todos tenham passado pela magistratura, né? Poucos ali. Mas o juiz, ele não julga segundo a cabeça dele, não. Não julga segundo as vontades e paixões. Ele julga, ele é obrigado a julgar segundo a lei. No caso do Supremo, é o guardião da Constituição. É obrigado a guardar a Constituição e julgar segundo a Constituição. E esta que é a função do Supremo Tribunal Federal. Acho que realmente nada dessa história de fechar Supremo, de golpe, não é nada disso. Eu acho que o Congresso Nacional tinha que fazer uma reforma séria do Judiciário, definir limites, impedir, por exemplo, que um ministro tome decisões em nome do Supremo Tribunal Federal que possam atingir outros poderes ou que possam atingir a Constituição. Em matéria constitucional, o ministro não deveria assinar uma liminar. A liminar ficaria para assuntos urgentíssimos, como um habeas corpus ou perigo iminente, né, de impossibilidade de recuperar o direito, ou por parte do poder público, ou por parte também do cidadão. E esta reforma no judiciário colocaria não limites nas decisões, que sempre haverá discussão sobre decisões de juiz, né? Mas a gente vê aí neste elenco de decisões erradas o porquê da imagem do Supremo estar assim. Não é uma campanha pela internet, negócio de fake news, não é isso. A impopularidade do Supremo advém exatamente dessas decisões. Lembrando que em pesquisas antigas, né, antes desses ministros, pesquisas que a gente via, a credibilidade do judiciário era invejável, ficava muito alta. E aí a gente vê esta erosão da imagem do Supremo exatamente nessas decisões, porque os ministros entenderam que são donos da verdade e podem agir acima das leis e acima da Constituição. Esta é a reação. E o recado último do presidente Jair Bolsonaro é isso, né? De que o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. A Constituição que manda isso. Então, não é o Supremo que molda o povo, mas o povo que deve moldar o Supremo, assim como a Presidência da República, o Congresso Nacional, ou seja, as instituições. Então, esta erosão aí na imagem do Supremo não advém de 10 deputados e um senador, não advém de manifestações públicas, advém dessas decisões e do comportamento dos ministros do Supremo. Augusto. Bom, o Supremo, a imagem do Supremo é o que é, não por causa das fake news, como lembrou o Zé Maria, é por causa das coisas verdadeiras que o povo vê que o Supremo faz. O Supremo, por exemplo, também, aproveitando o trecho do comentário do Zé Maria, o Supremo adota decisões monocráticas e, no entanto, acha que na primeira instância precisa haver 2 juízes para um caso só, né? Por isso apoia a criação da figura do juiz de garantias. Eles decidem sozinhos. Uma decisão em última instância que afeta todo o país, mas querem que nas cidades, pequenas cidades, por exemplo, 2 juízes deliberem sobre um caso só, por mais simples que seja. Mas, além dessas decisões equivocadas, é pouco, né? Que o Vitor Brown elencou, nós poderíamos citar várias outras, né? A Lava Jato ainda não chegou ao Supremo, ela já atingiu seu clímax a partir de 2015 e 5 anos depois, nada aconteceu. Nenhum dos ladrões desmascarados foi julgado pelo Supremo. O
Supremo vive recuando diante do Renan Calheiros, né, conhecido bandido ainda em liberdade. Soltou o Lula, soltou o Dirceu, que declarou outro dia que não considera o Supremo nenhum poder, acha que não devia existir. E agora, eu pergunto, o povo brasileiro tem o que um amigo meu, jornalista, chama de sabedoria subjacente, que permite, mesmo aos que têm uma formação escolar insatisfatória, saber distinguir um bandido de um que não é. É fácil. Você não precisa estudar muito para isso, não. O rosto do bandido denuncia, o olhar e as provas robustas que se acumulam, chegando a lembrar montanhas e que não são levadas em consideração pelo Supremo. Você acha, qualquer pessoa que já viu essa figura passar pela frente, ainda que em fotos de jornais ou pela televisão, algum brasileiro duvida que o Collor, o Aécio e o Jucá são casos de polícia? Alguém duvida? Como é que o Supremo pode absolver? Que alega que prescreveu. A prescrição é uma malandragem. Enquanto o Alexandre de Moraes dá toda a atenção e dedica todo o tempo dele a assuntos, a miudezas, né, que ele transforma em coisas importantes para prejudicar alguém, ele deixa de julgar casos que caminham para a prescrição. Ele tem 300 processos em casa, sei lá, sempre são contados as centenas os processos que eles estão julgando. E eles ainda pedem vista aí para segurar outros. Enquanto isso, essa turma vai se valendo da prescrição para escapar. São pequenos, alguns exemplos. Agora, pega essa trinca. Collor, Aécio e Jucá. O bom senso, se eles fossem julgados pelo bom senso, já estariam na cadeia. No entanto, como eles estão na alçada do Supremo, estão soltos. O Supremo não só não prende, como solta os culpados. E é por isso que tem a imagem que tem e vai piorar. E disso vai cuidar o povo brasileiro.